Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Gálatas. Nós iremos ler capítulo 2, apenas 2 versículos, Gálatas, capítulo 2. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do nosso bom Deus. Nós iremos ler os versículos 19 e 20, Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre a vida a partir da cruz. Que vida é essa, a partir da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Existe uma vida que não começa na cruz, existe uma vida que nós já nascemos com ela. E essa vida espiritualmente é uma vida que nos conduz à morte. Mas a partir do momento que a gente entende a cruz, que a luz brilha e nós podemos enxergar o que o nosso Senhor fez por nós, uma nova vida começa. E eu queria refletir sobre essa vida a partir da cruz. Diz assim o texto sagrado, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, te pedimos, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz através daquilo que aqui será explicado. Meu Deus, seja com os meus irmãos, seja comigo também nessa noite. Eu te peço assim porque só Tu é quem podes abrir os nossos ouvidos e fazer o nosso coração se alegrar com aquilo que nós iremos ouvir nessa noite. Pai, assim eu te peço e eu sei que Tu farás, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a cruz, é claro que cruz nos lembra imediatamente a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de cruz para um cristão é lembrar do sacrifício, e do maior de todos os sacrifícios que alguém já pôde contemplar, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ali não era apenas o homem que estava morrendo, ali era o Deus infinito morrendo para nos dar vida. Na cruz nós encontramos a vida, e eu queria que você entendesse a mensagem nessa noite. A vida que Deus tem para você, ela está a partir da cruz, ela começa na cruz, porque é a cruz que vai possibilitar a você viver para Deus, gozar e experimentar a vida eterna, a vida que Deus tem para você. Sem a cruz, é claro, nós continuamos mortos. Mas aí você poderia perguntar, pastor, eu continuo respirando, eu ainda tenho a consciência da realidade, eu sei que eu estou aqui vivendo ao lado dos meus irmãos, como o Senhor veio me falar de morte? A Bíblia fala que existe a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É o afastamento de Deus. É a condição em que todos nós nascemos em pecado, nascemos afastados da glória de Deus e estamos mortos espiritualmente. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram lançados para fora do jardim. E naquele momento, a morte que Deus havia dito que iria acontecer, aconteceu sobre a vida deles. Eles não morreram imediatamente, mas eles agora já não podiam se relacionar com Deus como outrora. Eles não podiam estar agora na presença de Deus, porque o coração deles era um coração pecaminoso. Meus irmãos, sem a cruz, sem entender o que aconteceu naquela cruz, nós continuamos nessa situação de morte, e uma morte que se evidencia pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, irmãos, e que não é puro como Deus quer que seja puro. Nós precisamos nos apropriar pela fé, pela confiança de tudo aquilo que a cruz de Cristo veio trazer para nós. E é importante que a gente saiba o que é que a cruz veio trazer para nós. A cruz, irmãos, ela tem várias facetas. Você pode olhar para a cruz e ver ali o amor de Deus por você. Irmãos, um amor que é provado pelo perdão que Ele libera sobre a sua vida, entregando-se para que não haja mais culpas sobre você. Mas a cruz também pode ser vista pela perspectiva da justiça de Deus, de um Deus que chama para junto de si
as pessoas e pecadores, mas não de qualquer forma. Um Deus que chama pecadores para junto de si, castigando os pecados. Ou seja, o nosso Deus não é como alguns aí pensam que Ele vai dizer, olha, vem para aqui, está tudo resolvido, eu vou fingir que nada aconteceu. O nosso Deus é justo e a cruz nos mostra o quanto Ele é justo. Porque era necessário que os nossos pecados fossem castigados. E Deus fez isso não em você e nem em mim. Deus fez isso em si mesmo, para nos dizer o quanto nos ama e o quanto Ele é justo. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele quer que os seus leitores entendam uma coisa, que Paulo, ele não vive mais confiante em suas obras. E eu preciso explicar aqui algumas coisas a vocês. Primeiramente, meus irmãos, havia um problema na época de Paulo. Havia um grupo chamado de judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram pessoas que eram judeus e que conheciam o Evangelho, mas acreditavam que, mesmo ouvindo, entendendo o que Jesus fez na cruz, eles deveriam continuar fazendo alguns ritos, algumas coisas do judaísmo. E eles então faziam essa mistura entre o que Cristo ensinou, o Evangelho, e o que o judaísmo ensinava. Eram chamados de judaizantes. E esses estavam entrando ali na igreja da Galácia. De maneira que Paulo escreve esta epístola para mostrar que esse ensinamento dos judaizantes era um grande equívoco. E o maior de todos os equívocos estavam no fato de que eles confiavam naquilo que faziam, nas obras que realizavam, para poder agradar a Deus. E antes que você pense, pastor, esse papo é antigo, isso é coisa da história, eu quero lhe dizer que a mesma mentalidade dos judaizantes ainda existe nos nossos dias. Porque nós, naturalmente, somos tendenciosos a achar o seguinte, que, olha, eu vou fazer algumas coisas para que Deus se agrade de mim. De vez em quando eu encontro um irmão dizendo assim, pastor, eu acho que eu pequei, por isso que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo agora, né? Acho que Deus está irado comigo, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Deus sempre esteve irado com você por conta do pecado que existe dentro de você. E Ele não se agrada de você pelas obras que você faz. Ele se agrada de você porque você confia tanto em Jesus que existe uma ligação entre você e Cristo. De maneira que quando Deus olha para você, Ele vê você em Cristo e Ele te ama em Cristo Jesus. Os judaizantes diziam, não, nós precisamos obedecer a algumas leis, algumas regras, para que a lei possa nos conduzir a Deus. Meus irmãos, pelas obras, o resultado é um só. E sabe qual é o resultado? Quando não se tem fé? A morte. A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quando nós agimos naturalmente pelas nossas obras, o que nós estamos fazendo, se não vivendo a vida como a gente quer e distante de Deus? Nós vamos encontrar no fim, irmãos, a morte. Para que servem então as leis, as obras que a gente realiza? As obras, se você observar bem na sua vida, tudo de bom que você faz, você não faz em perfeição. A obediência a leis e a obra, ela só revela uma coisa, o quanto você precisa de um Salvador. Quer ver um exemplo disso? Se eu disser para você o seguinte, passe essa semana, não, vou dizer para você, apenas amanhã, na segunda-feira, você passa o dia todinho sem pecar. Sem cometer um pecado, em pensamentos, em palavras, em ações. Passa esse dia sem pecar. Será que você consegue? Você vai perceber que passar um dia já é difícil. Imagine 2, uma semana. Imagina a eternidade. É impossível. E quando nós percebemos que o que tentamos fazer não está de acordo com o que Deus deseja, porque é o pecado operando no nosso coração, o que é que nós aprendemos, então, com as obras que realizamos? Que quando a gente olha para o que temos para fazer e não somos aquilo que deveríamos ser, então nós precisamos nos refugiar na graça de Deus, correr para a graça de Deus, para o favor de Deus, chegar até Ele de mãos vazias e dizer, Senhor, eu não posso fazer nada para que Tu se agrade de mim. Mas eu confio no Teu Filho, eu confio nas obras do Teu Filho. E quando nós confiamos em Cristo Jesus, meus irmãos, aí nós nos achegamos a Deus. Veja o que Paulo diz no capítulo 3, versículo 24. Ele vai falar, irmãos, qual é o papel da lei na nossa vida. Ele diz assim, Gálatas 3, 24.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu vou traduzir aqui para você numa linguagem bem simples. Para que serviu a obediência a regras e a leis, e a própria lei que a Bíblia ensina? Serviu para mostrar o quanto você precisa de Cristo Jesus. Este é o papel da lei. Os legalistas, que são muitos ainda nos nossos dias, aqueles que acreditam que para chegar no céu precisam obedecer à lei, eles não conseguem enxergar a graça. Eles são orgulhosos por natureza, porque eles acreditam que eles podem, em alguma medida, obedecer fielmente à lei, e assim Deus olha para eles e diz: como eu quero você, você é muito perfeito, você é muito bom. Mas a lei nos humilha, porque nós não conseguimos ser aquilo que Deus quer que sejamos. E então, quando entendemos isso, nós somos capazes de olhar para a cruz e entender que é na cruz a vida e não morte. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo, o que é que nós vemos lá? Deus agora nos dando condições para nos relacionar com Ele. Deus escancarando as portas dos céus. Deus agora nos dando acesso à sua presença, ao trono da graça, através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Essa é a boa notícia, irmãos. Na cruz está a nossa vida. É pela fé no sacrifício de Cristo que Paulo então entendeu que encontra a vida. Isso, irmãos, foi tão impactante para ele que ele diz: eu já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Paulo está dizendo: não são as minhas obras, não é o que eu faço, não é o que eu penso, não é o que eu tenho. Quem vive em mim agora é Cristo, porque a minha vida se resume a Cristo Jesus. Porque sem Cristo eu posso ter tudo o que esse mundo pode me dar, mas ainda está morto. Mas com Cristo eu tenho vida, com Cristo eu me relaciono com o Pai, com Cristo eu não sou mais só criatura, eu sou filho de Deus, em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, é sobre essa vida que eu gostaria de conversar com vocês. Nós devemos afirmar a nossa vida a partir da cruz de Cristo Jesus. Se alguém pergunta a você, quem é você e qual é a sua vida, nós precisamos dizer: eu sou filho de Deus, e a minha vida é a vida que a cruz me ensina, que a cruz me revela. E por que isso, irmãos? Por que devemos fazer isso? Olhando para as palavras aqui do apóstolo Paulo, nós somos capazes de ouvir pelo menos 3 razões que eu queria que você ouvisse comigo nessa noite, para vivermos a partir da cruz de Cristo. E se você que está me ouvindo ainda vive nas trevas e não consegue enxergar isso, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e dê alegria a você, porque quando nós compreendemos a vida que Cristo nos dá, irmão, não tem como o nosso coração permanecer do mesmo jeito. A gente se alegra, a gente se torna gratos. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós. Então, ouçamos as 3 razões para vivermos aqui a partir da cruz de Cristo. Primeira delas: em Cristo recebemos uma nova vida. Por que, irmãos, que nós devemos viver a partir da cruz? Porque não há como viver uma vida diferente dessa que temos, se não entendermos o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E aquele sacrifício, ele nos traz uma nova vida. Ele faz uma mudança em nós, Ele nos faz novas criaturas. Ele nos dá agora uma mentalidade diferente, onde nós olhamos para Cristo e não temos mais medo de Deus e nem nos escondemos de Deus, muito pelo contrário, agora nos lançamos aos pés do Senhor, agora nos fazemos filhos de Deus, a partir do que Jesus fez por nós. E como é, irmãos, que recebemos essa nova vida? Nós vivemos uma nova vida primeiramente pela fé. Pela fé. Não tem como você experimentar essa nova vida que a cruz traz para você, se você não tiver fé. Eu acho que alguém pensou certa vez de uma forma muito precisa, quando tentou explicar o que era fé. A pessoa disse o seguinte, que fé não é o contrário de medo. Ou melhor, a fé não é o contrário de dúvida. A fé é o contrário de medo. Quando alguém vive por fé, alguém não tem mais medo de Deus. Mas quando alguém não vive por fé,
Este alguém é alguém amedrontado. É alguém que se relaciona com Deus e tem sérias dúvidas diante do Senhor. Para que nós, irmãos, de fato, venhamos a viver a vida a partir da cruz, é necessário que tenhamos uma confiança tal no que Jesus fez, porque Jesus nos revela a obra de Deus em nosso favor, e passamos agora a viver sem medo de Deus. O próprio Deus nos diz na sua palavra, que o amor, ele lança fora todo medo. O amor. E esse amor está onde? Na cruz. Meus irmãos, no versículo 19, Paulo vai dizer assim, e ele vai dizer que não é por obras que ele recebe essa vida. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como assim Paulo morreu para a lei? Aí ele diz, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Paulo olha para a cruz e diz, eu morri para as obras da lei, porque a lei não pode me salvar, a lei me mata. Mas quando eu olho para a cruz, eu vivo. Por quê? Porque Cristo sofreu o castigo, o meu castigo na cruz do Calvário, e por Ele ter sofrido o meu castigo, pela fé que eu tenho nele, eu tenho agora uma nova vida. Eu não estou mais morto. Agora eu posso me relacionar com Deus. Eu tenho um Deus como um Pai, um Deus que anda comigo, um Deus que conhece as minhas fraquezas e mesmo assim está ao meu lado. Um Deus, irmãos, que não me abandona nos momentos mais difíceis. Ele está lá, Ele diz, estou com você, porque eu sou socorro presente na tribulação, eu estou com você. Irmãos, Paulo via isso, que a identidade dele, havia uma identidade que ele recebeu a partir da cruz. Nela, na cruz, irmãos, foi cumprido o sacrifício da nossa santificação. Cristo, irmãos, Ele nos dá uma identidade fundamentada na obra dEle. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente vive numa guerra, irmãos, para afirmar quem nós somos. Esses dias eu ia dirigindo o carro e os meninos vinham brincando e brigando também, atrás, né? E um começou a dizer, papai, ele está me chamando disso e daquilo outro, né? Começou a dizer, ele me chamou daquilo, ele me chamou daquilo. E aí eu já percebi uma coisa neles, né? Que já vai se aflorando, em todos nós se aflora. Que desde cedo, irmãos, nós temos uma preocupação muito grande em quem nós somos, em dizer quem nós somos. E às vezes nós podemos acreditar que somos aquilo que os outros dizem que nós somos, como os meus filhos acreditam. Aí um diz, olha, tu tem cabeça de pastel. Aí eu tenho cabeça de pastel. Aí eu pergunto, você tem cabeça de pastel? Sua cabeça é uma cabeça normal. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está, em outras palavras, é uma questão, é uma briga, é uma crise de identidade. Eu sou ou não sou esse que ele está dizendo que eu sou? Aí você diz, isso é coisa de criança? É nada, irmãos. É não. Basta você prestar um pouquinho de atenção em você mesmo e nas pessoas ao seu redor, você vai perceber que às vezes a gente está comprando coisa para nos autoafirmar e dizer quem somos, né? Às vezes a gente está comprando coisa que a gente não pode nem pagar, né? Pode nem pagar, mas está comprando. Para quê? Para que alguém diga o que eu sou. E às vezes eu não sou nada daquilo, né? Às vezes a gente está comprando uma roupa, às vezes a gente está indo para alguns lugares, às vezes a gente escolhe aquela foto do Instagram para dizer o que nós não somos. E eu estou dizendo isso aqui, sabe por quê? Porque nós que somos cristãos, irmãos, nós temos uma identidade bem definida. A nossa identidade está na cruz do Calvário. Irmãos, eu sou amado de Deus, e não é porque as pessoas me dizem, eu sou amado por Deus, porque o Evangelho me mostra isso na cruz, olhando para a cruz. A vida que eu tenho agora é uma vida afirmada em Cristo e nas obras de Cristo Jesus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, viva a vida de Cristo em você. A nova vida que Deus tem para você está na cruz, comece a viver nela. E eu vou te dizer uma coisa, você vai se preocupar menos com aqueles que dizem que você tem uma cabeça de pastel. E você sabe que você não tem. Olhe para a cruz. Viva a vida de Cristo em você. Você não precisa se matar para ser alguém, para que os outros digam, você é o que eu queria que você fosse. Não.
Tudo o que você precisa ser está na cruz do Calvário, porque ali, irmãos, Cristo estava te dando vida. Ali Deus estava trazendo você para junto dele. Em Cristo você já é tudo o que Deus deseja que você seja. Ah, pastor, como seria fácil se tivesse um botãozinho aqui dentro para a gente apertar e, de fato, o nosso desejo ser esse. É verdade que a gente vive cercado, irmãos, de tantos fatores que dizem: não, você ainda não é o que Deus quer que você seja. Você precisa fazer isso, você precisa ter aquilo, você precisa se vestir assim, falar assim. E essas coisas vão então criando uma confusão na nossa cabeça. Mas nessa noite eu queria que você desfizesse essa confusão olhando para a cruz do Calvário e assumindo a vida que Cristo tem para você. Porque Ele trouxe vida, Ele te tirou da morte e agora te fez um filho de Deus. E você pode viver livremente. É por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você será livre. Você será livre. Você não precisa estar escravizado. Por quê? Porque você já tem um Senhor e esse Senhor é Deus, que já disse quem você é. Meus queridos irmãos, se muitas famílias entendessem isso. E eu digo isso, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, eu encontro casais a trancos e barrancos, brigando, porque está lá, pastor, a mulher só quer comprar isso para dizer que é alguma coisa. É assim, irmãos? Aí está lá o coitado do marido, sem condições de pagar, com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, como é que eu vou pagar um negócio desse? E aí você percebe, irmãos, que tudo no fundo é uma crise de identidade, é um problema de identidade, de uma vida não assumida. E que talvez você nessa noite não queira escutar isso, mas eu tenho que lhe dizer: você tem que viver para Deus. Você é uma cristã, você é um cristão. Viva para Deus. Eu tenho certeza que muitos problemas vão se resolver se você entender que você não precisa dar satisfação, está vivendo para agradar A ou B, você já vive para Deus. Deus é o Senhor da tua vida. E a cruz nos traz essa certeza, porque a cruz nos dá acesso à presença de Deus. A cruz, irmão, sela a paternidade de Deus para com aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, nós já somos filhos de Deus. Eu não preciso ter um carro de última geração. Se bem que se eu tiver, eu vou ficar muito feliz com isso, né? Mas deixa eu dizer, ter esse carro de última geração não pode dizer quem eu sou. Porque o que eu sou, quem me diz é Deus. E eu tenho certeza de quem eu sou, porque olhando para a cruz, irmãos, Deus me diz: tu és meu filho, tu és santo, tu és perfeito, não há culpa mais em você. E você pode baixar a cabeça no travesseiro e dizer: ah, Senhor, como é bom saber que tu me amas, independente das minhas falhas, das minhas limitações, tu me amas e eu não preciso tentar me matar para ser o que eu quero ser, ou o que os outros querem, porque tu já me dizes quem eu sou. Meus irmãos, Paulo ainda nos mostra algo, outra razão para vivermos a partir da cruz de Cristo. Primeiramente, porque na cruz há uma nova vida, há uma nova identidade, há um novo ser para nós. Em segundo lugar, meus irmãos, em Cristo nós recebemos a graça da cruz para vivermos sem culpa. Sem culpa. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é poder saber que não há mais condenação sobre a nossa vida. Paulo, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que pode te acusar? Quem é que pode se levantar e dizer para você que Deus não te quer mais, que você é rejeitado ou rejeitado de Deus? Nada nem ninguém pode dizer isso mais. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Criador, o nosso Senhor, Ele morreu naquela cruz para que não existisse mais condenação sobre a sua vida, para que você pudesse fechar os seus olhos nessa noite, dormir o sono dos santos e dizer: como é bom saber de que não há mais condenação. Meus irmãos, como assim não há mais condenação? Pastor, isso aqui não é perigoso não? Porque aí eu vou viver como eu quero. Não. Se você quer viver como você quer, você nunca entendeu o Evangelho. Leia o capítulo 7 de Romanos. Paulo vai dizer: olha, você foi crucificado com Cristo e você morreu com Cristo para que vivesse agora em novidade de vida. O que quer dizer isso?
Você morreu com Cristo, a culpa foi tirada de você, mas não é para você viver no pecado. É para você viver agora com um novo padrão, uma nova vida que Cristo te dá. E a evidência de que você morreu com Cristo é de que você está se santificando. Porque se você não se santifica, você é um frequentador de igreja, você é um religioso, você lê a Bíblia, você tem conhecimento teológico, mas você não é, de fato, alguém que teve uma nova vida, experiência com Deus. A cruz, meus irmãos, ela cumpre a lei. E a gente precisa perceber isso nas palavras de Paulo, no versículo 19, porque ele diz assim, estou crucificado com Cristo. Como Paulo pode estar crucificado com Cristo? Paulo não estava lá na cruz estava Jesus sozinho apenas. Mas como é que Paulo está crucificado com Cristo? A partir do momento que ele exercita a sua confiança na obra de Cristo, ele se sente como alguém que estava junto com Cristo, sendo ali fixado, pregado naquela cruz. E ele diz isso, irmãos, para que ele possa dizer aos seus acusadores, aqueles que tentavam dizer que ele estava pregando um evangelho, ou uma mensagem que levava as pessoas a se distanciarem de Deus, porque não levavam uma obediência rígida às leis. Paulo diz isso para que a gente olhe para a cruz e entenda, irmãos, que a nossa culpa é tirada na cruz do Calvário. Eu lembro do irmão Anísio. O irmão Anísio tinha muitas dificuldades em entender isso. Ele dizia, mas a gente pecou aqui, né? A gente não tem mais nenhum tipo de pecado, porque Jesus já tirou de nós toda a condenação. O que ele não entendia era que eu tentava explicar a ele, né? Eu espero que ele tenha entendido isso. Se não entendeu, quando ele chegou diante de Jesus, era bem que o pastor disse. A palavra ensina, irmãos, de que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, não existe mais culpa. Porém, as consequências do pecado existem. Então, se você comete um pecado aqui, você sofrerá as consequências pelo ato que você realizou, porque é natural do pecado, você planta pecado e colhe morte, destruição. Não tem para onde correr. Porém, diante de Deus, este pecado, irmãos, já não tem mais culpa. É como um réu que chega diante do juiz, e o juiz diz para ele, olha, você cumpriu aí toda a lei, não existe mais culpa sobre você. Mesmo que ele tenha matado alguém, aquele alguém não ressuscita. Todo o destroço que ele causou por ter cometido um homicídio, continuam lá. Mas ele pode sair perante o juiz e dizer, eu não tenho mais culpa. Então assim é conosco. Nós recebemos de Cristo Jesus o perdão, a culpa foi tirada, mas devemos ter cuidado com o que fazemos, porque os pecados têm, o nosso pecado, realizar um pecado tem consequência. E Paulo então está dizendo, eu estou crucificado com Cristo. E quando ele diz isso, ele está dizendo, não há mais culpa sobre mim. Meus irmãos, ele merecia o castigo, porém o seu castigo foi tomado por Jesus na cruz do Calvário. Em Cristo, a lei manifesta a justiça de Deus sobre a vida do que crê. De que forma? Jesus não morreu pelos pecados dele. Você acha mesmo que Jesus tinha pecado? Pedro vai dizer que ele foi ali para aquele sacrifício como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não tinha pecado. E de quem era o pecado que ele carregava? Por quem ele estava sofrendo? Ou por que ele estava sofrendo? Ele estava sofrendo porque Deus é justo. E Deus não poderia te chamar para junto dele sem que antes os teus pecados fossem castigados e fossem castigados em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há mais culpa para quem recebe a cruz de Cristo. É por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. É como diz ele lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos perdoados pelo sacrifício do nosso Senhor. É na cruz que nós precisamos estar para não sermos torturados pela cobrança, irmãos, e pela culpa que muitas vezes os homens tentam lançar contra nós. Você quer ver como a culpa ela é patológica, doentia? Certa vez eu conversava com alguém que dizia que a grande maioria das pessoas que vão ao Juliano Moreira, que é o hospital psiquiátrico,
elas têm alguma ligação com a religião. E muitas pessoas que têm essa ligação com a religião, elas são de lugares legalistas. Lugares que dizem o seguinte: você tem que ser perfeitinho aqui para Deus se agradar de você. E no dia que você escorrega, pisa na bola, então você cai agora numa vala de culpa, porque você agora vai ser massacrado. Você não foi bom como deveria ser. E por você não ter sido bom como você deveria ser, aquilo ali vai te esmagando a ponto de você pirar. Meus irmãos, a graça é libertadora. A gente precisa entender isso. O que é que a lei, qual é o papel da lei na nossa vida agora? O papel da lei é mostrar o quanto precisamos da graça. Ela também nos santifica, sim, ela aponta o caminho que Deus quer e a vida que nós estamos trilhando, o ideal. Mas nós não podemos ser aquilo que a lei quer. É por isso que Cristo Jesus morre na cruz. Porque você não pode ser e transgride e peca todos os dias. Mas Deus decidiu se entregar naquela cruz para que você pudesse agora descansar em paz e não ter mais culpa. Para que você pudesse viver levemente, gozando todas as bênçãos que o Evangelho tem para você. Receba a vida de Cristo, a vida que Cristo tem para você. E receba a partir da cruz. Olhe para a cruz de Cristo e receba o que Deus fez por você naquela cruz. É lá na cruz que Ele te deu a libertação dos teus acusadores, daqueles que têm se levantado contra você e que muitas vezes é você mesmo, com a sua rigidez, cobrando de si mesmo e dizendo: eu tenho que ser assim, eu não posso falhar. E você vai se consumindo por dentro. Você não tem que viver assim. Você está se aprisionando, você está se massacrando. Olhe para o Evangelho. Quem pode te condenar se pela cruz você agora está aqui perante a lei de Deus? Quem é que pode te condenar? Se o autor da lei, o Deus que rege o universo, o Deus que é santo, 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 Ele diz para você que não há mais culpa sobre você, quem é que vai se levantar para te acusar? Ah, pastor, mas eu escuto o acusador. Claro, Satanás é o acusador. Satanás é o acusador, é aquele que se levanta para dizer com as mentiras dele aquilo que nós não somos e nos fazer acreditar numa coisa que não é verdade, que Deus não nos ama, ou que a gente precisa ser melhor para Deus se agradar de nós. Meus irmãos, o que a gente precisa é desfazer essas mentiras do diabo, olhar para a cruz do Calvário e gozar a liberdade e a vida que a cruz nos dá. Viva a partir da cruz, senão você vai morrer, você vai viver escravizado. A cruz é libertadora, meus irmãos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus quem te justifica. Mas Paulo ainda continua nos mostrando uma outra razão. E eu queria que você ouvisse comigo essa razão que Paulo vai nos dar, para nós vivermos a partir da cruz de Cristo. Em terceiro e último lugar, em Cristo, irmãos, nós recebemos o verdadeiro amor. Por que, irmãos, começar a viver a partir da cruz? Porque a partir do momento que nós vivemos a partir da cruz, nós agora recebemos o que tanto queremos, o amor do Pai, o amor de Deus. Como nós sabemos disso? Como é que a gente sabe disso? Pastor, você não está errado não, você não tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida. Porque Deus revelou para nós aqui nas Escrituras. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Deus está declarando publicamente o amor que Ele tem por nós. E aí Paulo diz no versículo 20, observe na sua Bíblia, Gálatas 2:20, ele diz assim: logo, ou seja, Ele está crucificado, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, agora observe, que me amou e se entregou por mim. Você quer ter uma dimensão do amor que Deus tem por você? Hoje pela manhã eu estava pregando ali na segunda igreja em Bahia, e nós falávamos sobre perdão e amor. Irmãos, como são duas coisas tão relacionadas? Porque Jesus vai dizer o seguinte: a quem muito se perdoa, muito se ama. Ele estabelece uma relação para que você entenda o seguinte: se você quer saber o tamanho do seu amor, veja o quanto você é capaz de perdoar. Porque se você só é capaz de perdoar coisas pequenas, o teu amor é muito pequeno. Mas se você é capaz de perdoar coisas grandes, então
teu amor é grande. Porque, irmãos, nós somos capazes de perceber o tamanho do nosso amor quando a gente vê aqueles que nos ferem e amamos a eles. Aí você diz, e como pode ser assim? É isso que Deus fez por nós. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos amou sendo nós ainda bonzinhos. É? Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Agora, o que significa esse amor de Deus sendo nós ainda pecadores? Digamos que você simplesmente peca uma vez por dia, amém? Você peca mais, né? Por isso você não disse amém. Ou você acha que você não peca? Uma vez por dia, você peca uma vez por dia, em um ano você tem 365 pecados, certo? Você sabe qual é o castigo para um pecado cometido? A Bíblia diz, o salário do pecado, ou seja, a retribuição, o castigo por um pecado seu é a sua morte. E por quê, pastor? Porque Deus é infinito. E o castigo é proporcional ao ser de Deus, a quem Deus é. Ou seja, Deus, sendo infinito, Ele tem que castigar você com uma pena infinita. E a pena infinita é a morte eterna para você. Por um pecado. E você acabou de me dizer que peca pelo menos 365 vezes por ano. Então, olha como a coisa, você teria que ter 365 vidas para serem sacrificadas e mortas para você estar quite com Deus. Mas vamos pensar um pouco mais. Matematicamente, você peca o quê? 2 vezes por dia? 3 vezes por dia? Tá bom, vou voltar aqui uma média. 5. Você peca bem mais, né? Você está percebendo o quanto Deus te ama? Você precisaria de muitas, infinitas vidas para poder pagar pelos teus pecados. Deus te amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para você não perecer. Ele te amou de uma forma imensa, porque vendo todos os teus pecados, desde o dia do teu nascimento até aqui, Ele morreu para que esses pecados não te levassem à condenação eterna, para que você entendesse uma coisa nessa noite, que a partir da cruz de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, você agora tem um amor grandioso sobre a tua vida, um amor que ninguém nessa terra pode ter por você. Eu falava de manhã, e falava dessa questão do perdoar. Aí a gente pensa sempre nas coisas pequenas, né? Perdoar, o tom de voz que ele falou comigo. Mas, irmãos, imagine perdoar alguém que abusou do seu filho. Perdoar alguém que fez um mal terrível a você, que quis tirar a tua vida, que fez de tudo para que tua vida se acabasse e não desse certo. Meus irmãos, quando nós amamos e perdoamos essas pessoas, nós temos um amor sobrenatural, que é o amor de Deus na nossa vida. E eu digo mais a você precisa e eu preciso, todos os dias que o Espírito Santo nos capacite para termos esse amor, porque naturalmente, meu amigo, a gente é rápido de dar desculpa, irmãos. A gente diz assim, olha, eu perdoei, mas tu fica lá que eu vou ficar aqui. Né? Não é assim? Tem até quem diz assim, eu perdoei, eu só não quero conviver, né? Aí você diz, e não deveria ser assim? Não, Deus não fez assim com a gente. E o padrão do nosso amor não é o nosso padrão, é o padrão de Deus. Ou você vive o padrão de Deus, ou você, né, não está aprendendo ainda como é que a coisa deve ser. Meus irmãos, na cruz do Calvário, Deus estava declarando publicamente o amor que Ele tem por mim e por você. É por isso que Paulo vai dizer, logo já não vivo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando do amor que abarcou a vida dele, do amor que abraçou ele, e que ele agora sabe o quanto foi amado, como Deus te amou, e Deus quer que você viva com essa certeza nessa noite, de que você é amada e amado por Ele. Meus irmãos, Paulo destaca que ele se entregou por nós, né? Como disse aos Romanos, Deus prova o seu amor
o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A fé, ela nos dá, irmãos, a convicção de que somos amados pelo Pai. Eu não sei onde foi que você pisou a bola nessa semana, mas não deixe que o diabo encontre uma brecha na sua vida para dizer a você que você não é amada ou amada pelo Pai. Lance na cara dele o que aconteceu naquela cruz, porque lá naquela cruz Deus estava provando o amor que Ele tem por você. Você já não tem o que temer o amor do Pai, porque foi um amor imenso, porque foi um amor que não perdoou um pecado seu, perdoou infinitos pecados teus. Meus queridos irmãos, Ele nos justificou para si mesmo, Ele realizou isso se entregando por nós naquela cruz. Nós somos amados de Deus e não podemos dar ouvidos ao diabo, que vive ao nosso derredor, buscando nos tragar, buscando nos tirar dos caminhos do Senhor e das certezas que o Evangelho nos dá. Ouça o que Deus proclamou na cruz em teu favor. Ele está dizendo ao mundo todo: eu te amo. Você pode não ser amada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus entes, pelo seu cônjuge, mas por mim você é amado. E eu fiz por você o que ninguém tem condições, mesmo querendo, de fazer. Porque eu sou Deus Santo e morri por você, pecador. Eu perdoei incontáveis pecados, incomensuráveis pecados seus na cruz do Calvário. Para te dizer uma coisa: eu te amo, você é amada, você é amado. Você não precisa ser o que acha que deve ser para que Deus se agrade de você. Não caia nessa mentalidade, porque isso vai te torturar. Isso vai te fazer frio e fria. O que nós precisamos é da fé para, de fato, afirmar e viver como amados. Essa é a nova vida que Deus tem para nós a partir da cruz. Esteja em Cristo e você terá todo o amor do Pai. E fora de Cristo, pastor, e confiando em mim mesmo, é morte. Confiando em você, o que você pode entregar a Deus que não é sujo. É como alguém, certa vez, ilustrou muito bem, é como alguém que vai tentar limpar um lençol branco de uma pintinha preta com as mãos sujas. E quanto mais ele tenta limpar aquele lençol, o que é que vai acontecer? Mais sujo o lençol se torna. Assim são as nossas obras diante de Deus. Se nós confiarmos apenas nas nossas obras, tentaremos limpar aquilo que fazemos para Deus, e as nossas obras sempre serão sujas. Porque você é pecador. Porque nós somos pecadores. Então, eu estou lhe dizendo isso para que você entenda uma coisa: confie em Cristo Jesus. Põe a sua fé em Cristo Jesus, para que você possa agora estar debaixo do amor de Deus, do amor que você recebe não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ame a Ele com toda a tua força. Como, irmãos, não ficar constrangido por tamanho amor? Como viver agora para o mundo, para o diabo, para a carne, se eu sei que eu tenho um Deus que me ama? Meus queridos irmãos, que vida vocês têm vivido? De quem é essa vida que vocês têm vivido? Amanhã você talvez tentará provar para si mesma ou si mesmo alguma coisa a fim de agradar os homens, de agradar a Deus. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite é que a vida que Ele tem para você está na cruz, está em Cristo. E é por meio dela que você encontrará a paz, receberá a paz dEle. O que necessitamos, irmãos, é viver a vida a partir de Cristo Jesus. É deixar a velha vida e passar a trilhar e a caminhar agora a partir do que a cruz revela para nós. Em Cristo nós já somos tudo o que Deus sempre quis. E nós não precisamos ficar nos esguelando, fazendo o impossível para tentar dizer o que nós somos, porque já somos aos olhos de Deus o que Ele quer. Viva confiante no que Jesus fez por você. Você não tem que temer a Deus, você agora tem que se achegar a Deus, porque as portas dos céus foram abertas para que você agora esteja diante do trono da graça. E você agora, como filha amada, possa se dirigir a Deus e ter um Deus que se dirige a você e te coloca no colo e ouve as tuas petições e te dá o que você necessita. Que essa certeza esteja no seu coração. Viva
a partir da cruz de Cristo. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração nessa noite. Eu queria que você orasse silenciosamente, né? Faça a sua oração silenciosa, pedindo a Deus que aplique essa palavra, que te faça refletir sobre a vida que você tem levado, né? Se de fato é uma vida a partir de Cristo, a partir da cruz. Então, faça a sua oração, depois nós estaremos orando todos juntos. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos tirou da morte, o Senhor nos deu vida a partir daquilo que o Teu Filho fez por nós na cruz do Calvário. Ali estava o Santo sendo entregue por pecadores, por nós. Ali o Senhor estava, Deus, nos dando agora uma liberdade, a liberdade que vem do Senhor, para não vivermos mais aprisionados, Deus, achando que devemos fazer algumas coisas para afirmar quem nós somos, porque ali na cruz, Senhor, o Senhor já revelou quem nós somos. Nós somos Teus filhos, nós somos amados pelo Senhor, não há mais condenação sobre a nossa vida. O que nós temos agora é um viver para Ti, Senhor. Eu Te agradeço por tudo isso. Meu Deus, que essa certeza também esteja no coração de cada irmão meu aqui nessa noite. Meu Deus, para que eles possam, Deus, sair desse marasmo, dessa vida, Senhor, sem sentido, e possam viver agora a vida que o Senhor assim estabeleceu para nós a partir da cruz. Meu Deus, seja com os meus irmãos, com aqueles, Senhor, que embora entendendo isso, ainda continuam em guerra, porque todos os dias estão querendo fazer coisas para mostrar quem são, e em dúvidas de que já são algo, já são Teus filhos através de Cristo Jesus. Meu Pai, eu Te peço assim, abençoa-nos no decorrer dessa semana, meu Pai, naquilo que temos para fazer, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, e que de fato vivamos, Senhor, com a alegria de sermos amados por Ti, porque Tu és um Deus que nos ama, Deus, de uma forma tremenda, mesmo contemplando as nossas fraquezas, fragilidades, nossos pecados, o Senhor ainda assim nos ama, e nós Te louvamos por isso, meu Pai. Pai, eu Te agradeço por isso, por essa certeza que o Senhor revela ao nosso coração. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que essa palavra nessa noite encontre lugar em nossos corações e que venhamos, Deus, nos alegrar em Ti. Recebe a nossa gratidão. Assim eu Te oro, Te peço e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus.